Muito bem, Vida e Saúde hoje falando sobre um assunto muito importante para as mamães, para os papais de plantão, objeto de transição. Você já ouviu falar? Você conhece algum bebezinho que de repente se apega a um paninho, a uma chupeta, a um brinquedo, pode ser um bicho de pelúcia ou até mesmo uma parte do corpo, né? O dedão é muito comum, pode ser uma mecha de cabelo também. Pois é, olha, as crianças gostam de ter esses itens por perto, principalmente na hora de dormir. A gente está falando do objeto de apego, esses todos podem ser objetos de apego, que não é apenas um simples objeto para a criança, ela tem um significado muito maior para essa mentezinha. Agora, será que esse apego forte é saudável? Será que ele é normal? Quando é que é hora de deixar esse objeto, de fazer uma transição aí? Será que os pais devem interferir? Bom, a gente quer entender essas e outras questões aqui. Para isso, a gente convidou a psicóloga infantil Silaneide Zifirino, que tem atuado no Cevisa, o Spa Médico Centro de Vida Saudável, para estar aqui com a gente conversando sobre esse assunto. E ó, é o seguinte, você que é pai, você que é mãe, você que está incomodado com a chupeta do seu filho, da sua filha, de repente já tem aí 5, 6, 7 anos e tem esse objeto de transição, quer tirar sua dúvida aqui com a gente? Bora, aproveita, ó, tem o QR Code aparecendo aqui na sua tela, é o nosso contato de WhatsApp, você dispara a sua pergunta agora, ou então pelo número 12 98266 0004. Doutora Silaneide, bem-vinda, tudo bem? Tudo ótimo, Teru. Gosto muito quando você vem por aqui, porque eu sei que vem novidade para as famílias. Olha, e hoje o assunto é bem importante, viu? Principalmente para as mamães aí de primeira viagem, que não sabem o que fazer com esse objeto, né? De transição, se é importante, se não é, como você disse, qual é a hora do desapego. Então, a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Me fala, eu já dei umas ideias aqui do que pode ser um objeto de apego. Agora, eu queria saber o que ele representa para essa criança. Olha, esse objeto, ele representa, vamos dizer assim, a mãe, o pai, aquela pessoa bem próxima, né? Porque tudo começa ali quando ele é um bebezinho. Após, o bebezinho, quando ele tem de 1 mês até 3 meses, ele e a mãe é como se fosse uma coisa só. Então, ele está sempre ali pertinho, é o momento que as mães mais ficam perto, né? E até ali os 4 meses. Depois desses 4 meses, muitas mães têm que sair para trabalhar, outras querem que a criança já durma sozinha, no quarto e tal. Então, vem essa transição. Então, muitas vezes a criança ela se apega, porque ela não está ali naquele momento com a mãe, não está com o pai, ela se apega a um objeto ou uma parte do corpo, e aquilo representa para ele, aquele momento que ele está com aquele objeto, como se a mãe estivesse ali pertinho. E a maioria das vezes é à noite, né? Que à noite tem aquele momento da separação. A mamãe vai dormir, eu também tenho que dormir, o que eu vou fazer agora? Então tem a naninha, tem a chupeta, tem o cobertorzinho, e muitas vezes a gente nem sabe qual é o objeto de apego da criança, porque é uma coisa muito particular de cada uma, né? Então pode ser a parte do corpo, pode ser um outro objeto que ele pegue no momento que você esteja dormindo. Ele acordou, o objeto está do lado, então você não sabe se foi a mantinha, se foi a fraldinha, se foi algum bichinho que estava ali no bercinho dele. E isso vai acompanhá-lo por um certo tempo, que a gente vai falar daqui a pouquinho qual o tempo ideal do desapego. Agora, eu quero saber o seguinte, doutora, então, se isso representa, de repente, a mãe, representa ali aquela figura importante para essa criança, é saudável ter esse objeto de apego? Porque tem mães que ficam em casa, estão ali presentes, né? Mas mesmo assim a criança desenvolve essa dependência desse objeto. Exatamente. Pela criança, a mãe ficaria 24 horas ali, porque é gostoso sentir o cheirinho, sentir o calor ali da mãe. Só que muitas vezes as mães, mesmo não trabalhando fora, elas têm os seus afazeres, ela tem que ter o momento dela também, de estar ali sozinha, e a criança precisa também do momento de ficar sozinha. Então, é importante sim esse objeto de apego, mas nem todas as crianças têm. Se ela não tem o objeto de apego, ela começa a criar outras coisas para poder colocar ali no lugar a ausência da mãe naquele momento. Pode ser uma música, pode ser um desenho, não precisa ser necessariamente um objeto, tá bom? Então, esse objeto representa a questão de segurança. Que o objeto
passar para a criança. Em algumas crianças a gente observa que essa fase pode se estender um pouquinho mais. Essas crianças têm tendência de levar à boca esse objeto de transição. Muito embora nem sempre o objeto seja oral, né, como uma chupeta, mas às vezes vai chupar um paninho, vai chupar uma fraldinha, vai chupar o dedo. Exatamente. Esse é o perigo, o único perigo ali, né, do objeto de apego da criança. Essa questão que ela leva realmente à boca. Muitos não, mas a maioria, poucos não levam, quer dizer, muitos levam, né, o objeto à boca. Aí o que acontece? Pode dar alergias, pode estar sujo ali, pode pegar uma bactéria. Então, quer dizer, esse é o cuidado que os pais devem ter. Entendeu? Do que vai acontecer na parte da saúde da criança, porque a criança ela não tem o cuidado de guardar esse objeto. Ela vai ao médico com o paninho dela, ela passa na escada, ela passa no banco e depois ela coloca na boca, e nem sempre a mãe está atenta. Então, o perigo seria essa questão da higiene desse objeto de apego. Agora, me fala uma coisa, doutora, qual é a importância do objeto de apego? A importância, olha só, o objeto de apego, ele vai ajudar no desenvolvimento emocional da criança. Porque se ele pegou, se ele está com esse objeto de apego, é porque em algum momento ele se sentiu sozinho, gerou ali uma ansiedade nele, uma sensação de perda. Cadê minha mãe? Então, se ele se apegou a um objeto, esse objeto vai ajudá-lo em muitas coisas, na sua criatividade, no seu emocional, vai ajudar na questão, eu vou saber o tempo que a minha mãe vai voltar, porque geralmente ele está com o objeto. A mamãe voltou, escutei a voz dela, eu vou automaticamente soltar e vou ficar com a minha mãe. É uma espécie de conforto, de consolo também. Exatamente. Essa é a sequência normal de um objeto de apego, porque depois tem as suas implicações, né? Quando a criança vai ficando ali 5, 6 anos, a fase que ela entra na escola é uma fase decisiva, para saber se ela vai deixar ou não, né? Porque ela vai se socializar ali com as outras crianças. Tem a questão da vergonha, quando a criança chupa uma chupeta. Muitos objetos, a escola não deixa que as crianças fiquem lá chupando a chupeta, leve a sua naninha, então os professores vão conversando, olha, é o momento agora de guardar, você deixa para fazer isso em casa. Então, muitas crianças vão desapegando desse objeto nessa fase que eles entram para a escola. E muitas não, né? Aí vem aquela questão, o que é ruim do objeto de apego? A gente pode até falar daqui um pouquinho sobre isso. Vamos lá. Agora é o seguinte, nem sempre o objeto de apego, ele é escolhido pela criança. Às vezes sim, às vezes a criança elege, né? Mas às vezes os pais acabam direcionando. Quando a criança nasce, já põe aquela naninha sempre ali do lado, ou sempre aquele mesmo bichinho. De certa maneira, e eu conheço pessoas, os meus filhos mesmo tiveram alguns objetos de apego que eu tinha mais de um. Então é uma naninha, mas é uma naninha que eu trocava. Como é que a gente faz para conduzir isso? Ou não é legal deixar a criança eleger? Olha só, geralmente a criança, você oferece vários objetos para ela, principalmente o bebê nasceu, os familiares vão dando presentes, né? Então a gente procura uma coisa bem fofinha, a gente já pensa nisso, né? Ele vai dormir, ele vai pegar uma boneca de pano fofinha, ou uma naninha bem bonitinha, tal. Então ali tem várias coisas. A criança, ela pode escolher uma, que ela se apegue mais, aquela, por exemplo, que a mãe fica muito segurando aquele brinquedo, aquele objeto, vai ficar com o cheiro da mãe, o perfume da mãe, alguma coisa que lembre a mãe. Então esse objeto vai ser mais forte para ele. Certo. Mas tem crianças que elas escolhem 3, 4 objetos. Isso também não tem problema. É até bom ele ter vários, porque você vai viajar, você leva vários, mas aí você esqueceu 2, não tem problema, porque ele tem mais 2 de reserva ali, não vai te dar trabalho. Vamos evitar o estresse. Vamos evitar o estresse. E às vezes você quer forçar um, porque foi a sua mãe que te deu, é da vovó, a vovó, e a criança não quer. Então nunca obrigue, deixe ele escolher. Né? Se ele escolheu, é porque tem um sentimento muito particular para ele, aquele objeto. Tá, então agora você falou que é normal que a criança, quando entra na fase escolar, comece a desapegar. Mas tem ali uma idade específica, ideal,
Ou como é que... Eu vou falar da chupeta, que eu acho que uma chupeta exemplifica bem e é difícil tirar a chupeta. Eu me lembro que uma das minhas filhas me deu trabalho. Como é que deve ser esse processo de desapego? Na verdade, eu quero trazer uma interação antes de você responder. Olha aí, a Daia Dias. Boa tarde, Teru. Minha filha Beatriz tem 6 anos e o objeto de apego dela é uma fralda de pano. Assim que ela deixou de chupar chupeta, até hoje ela se apegou a essa fralda e só deixa a fralda quando vai à escola. E aí ela trocou agora. Exatamente, ela já está no começo aí da transição, da nova, né? Ela está trocando, ela vai trocar, ela trocou a chupeta pela fraldinha e agora ela já tem essa consciência, né, através do desenvolvimento, da maturidade dela, que ela tem que deixar em casa. E daqui um tempo, no decorrer, né, do tempo, do que ela vai aprendendo na escola, ela vai observando que as outras crianças não levam ou não têm, pelas conversas deles mesmo, ela vai deixando isso e ela vai se apegando a outras coisas, porque nós somos assim, nós seres humanos, nós deixamos uma coisa e nos apegamos a outra, deixamos outra e sempre estamos substituindo, né, cada fase da nossa vida, e isso começa desde ali da fase de latência e vai indo até a nossa vida adulta. É que alguns objetos não são tão óbvios assim, né? A gente faz essas trocas depois mais suavizando. Sim, exatamente, exatamente. Mas olha só, a fase da escola é uma fase decisiva. E depois tem a fase da adolescência. E tem objetos que não, por exemplo, a mamadeira e a chupeta, elas já prejudicam a saúde se ela for ali a partir de 3 anos para cima. Já vai prejudicar a questão dos dentes, ali, da higiene e tal. Agora, um ursinho de pelúcia. Eu conheço adolescentes que têm aí 18, 19 anos e jovens também que têm 25 anos que têm o seu bichinho de pelúcia, por exemplo, tem um cobertor que gosta, tem um travesseiro que se apegou a que ele não troca de jeito nenhum, não vão prejudicá-los. É bonitinho, gente, é bonitinho. Chegou uma interação aqui, doutora, que eu quero trazer na tela, vamos ver. A Juliana Almeida quer saber o seguinte, olha, meu filho está com 2 anos e 9 meses e não tem nada como objeto. O problema é que ele dorme segurando o meu cabelo, se acorda na madrugada, chora e quer o meu cabelo. Ou seja, o objeto de transição dele é o cabelo da mãe, gente. Eu bem tentei dar uma naninha, bichinho de pelúcia, mas não deu certo. E aí, ajuda essa mãe, por favor, doutora. A gente vai falar agora sobre como ajudar um filho que não desapega de um objeto. Vale para uma criança tão novinha assim, de quase 3 anos? Olha só, essa idade é a idade que eles se apegam mesmo, né? Começa ali, vai até os 3, ela tá faltando ainda mais uns 2 aninhos, né, da idade escolar, apesar de que hoje em dia as crianças entram bem cedo para a escola, né? Mas muitas não entendem ainda. Nesse caso, o cabelo da mamãe já é o objeto de apego, só que é difícil, porque como que a mãe vai sair e deixar uma mecha do cabelo lá para ela ficar, ou à noite? É difícil quando é alguma parte do corpo e do corpo de outra pessoa. Então, nesse caso, ela vai ter que ir oferecendo algumas coisas que se pareçam com o cabelo, ou uma boneca de pano com um cabelinho de lã, ou uma outra coisa que se pareça. Um cavalinho. Exato, exatamente. Para depois ela vai ter que fazer novamente uma outra transição para um outro objeto. Ou talvez a criança mesmo, com o desenvolvimento dela, ela vai deixando essas coisas e pegando outras, escolhendo outras. Mas, doutora, a gente preparou aqui agora uma didática para mostrar que é possível ajudar aquele filho que não desapega do objeto. De repente, até passou da idade ali dos 6, 7 anos. E eu vou começar aqui, a gente vai montar um quebra-cabeça juntas. Eu vou mostrar aqui a primeira dica, que é incentivar a autonomia. Mesmo bebês podem ser autônomos em algumas tarefinhas, né? Exatamente, tudo de acordo com a idade, né? Você vai deixando ele escolher algumas coisas, você vai deixando ele ficar um pouquinho sozinho. Essa questão de deixar o bebê algumas horas ali no quarto sozinho, você já está trabalhando essa questão da autonomia. Você não precisa ficar grudadinho no seu bebê 24 horas, ele precisa ter o tempinho dele também, né? Para sentir, para lidar com essa questão da ausência que em algum momento vai acontecer. Agora, além dessa conversa para incentivar a autonomia, é importante também ter afeto. Então, tem que estar... não dá para ser durão nessa hora. Você tem que fazer, dar um tapa e assoprar, né? Vamos usar esse ditado.
Exatamente, é o encaixe perfeito aí, né? Tudo tem que ter o equilíbrio. Eu tenho que deixar ele sozinho um momento, mas eu não tenho que abandoná-lo lá, né? Vou deixar essa criança chorando porque ele tem que aprender que lá é o lugar dele, ele tem que ficar sozinho. Ele não sabe ainda, né? Então, tudo eu tenho que ter o equilíbrio. Eu tenho que incentivar a autonomia, mas eu também tenho que dar o afeto na hora que é necessário. Então, tem que ter muita sabedoria aí nesse momento. Ó, eu tô pegando mais uma peça aqui e, ó, a gente precisa ajudar a identificar as emoções. Eu tenho dificuldade nisso aqui, porque nomear é importante. A criança, às vezes, ela tá confusa, né? Por exemplo, uma criança com sono, ela não sabe que ela tá precisando de um banho ou que ela tá com fome. Identificar as emoções é muito importante, desde cedo. Exatamente, mas como eu vou identificar as emoções, falando das emoções para as crianças, desde cedo. Filhinha, você está chorando porque você está com sono, você está com fome, o que você quer? Aí você vai conversando desde bebezinho, não tem aquela questão, não entende agora, eu vou deixar para conversar só com 3 anos, não. E o que eu estou falando, o que eu estou passando, aquela questão do abraço, de acolher, a criança entende muito mais do que eu falar para ela, Sim. né? Então, cada pai entende a sua criança. Você vai entender se o choro da tua criança é de fome, é de dor, é de sono, porque você passa muito tempo com ela e você tem que ficar atenta. Aí vem essa questão de ficar perto e estar atento ao que ele está fazendo. Né? Porque muitas mães falam, eu não sei o que ele quer, porque às vezes não passa tanto tempo perto e não conhece a sua criança, que está ali dentro de casa com você. Gente, é um privilégio muito grande a gente poder desenvolver isso com os filhos. E, doutora, existem várias maneiras de fazer isso acontecer, né? Por exemplo, essa expressão, ela pode ser por meio de artes, do esporte também. Não precisa ser só das palavras, como você bem dizia agora há pouco. Exatamente. Essa questão do esporte, da arte, você fazendo junto com a criança, ali no começo, depois você vai ver, você vai estimular a criança para fazer o esporte, para fazer uma arte, você vai estar junto e ali, olha, não tem coisa melhor do que o esporte, do que a arte, para liberar a emoção. Quando eu trabalho com as emoções, eu sempre trabalho ali com os jogos, com coisas lúdicas, porque a criança, realmente ela não sabe falar, tentar e falar sobre Nomear, as emoções, né? nomear, exatamente. Mas se você está ali numa brincadeira, rapidinho ela já começa a sinalizar para você. Agora, E você já começa a identificar essas emoções. Agora, doutora, a gente também estimula essa comunicação ou incentiva essa comunicação quando a gente também fala. Quando a mãe chega chateada em casa, ao invés dela dizer que está cansada, que normalmente a gente faz isso, né? Mãe fala que quando está chateada, está cansada, quando está irritada, está cansada, vai para a cama deitar. A gente também precisa aprender a nomear e isso é incentivar essa comunicação das emoções. Exatamente. A comunicação é importante em todas as áreas da nossa vida, em todas, em todas. Vamos colocar aí em primeiro lugar, né? Porque, como diz, a gente não sabe o que o mundo quer, né? Tá quieto ali, você não sabe. E isso a gente aprende desde a infância. Então, se tem ali uma comunicação entre a família, geralmente ali na hora do jantar, cada um vai falar como foi seu dia, né? Esclareça para as crianças, fale, né? Se você tá triste, o que aconteceu, né? Você está cansada também, você pode estar falando. Você está feliz, você está hoje um pouquinho chateada. Coisa. Exatamente, ela vai aprendendo com o seu exemplo. Legal. E uma outra coisa que acontece nesse momento, quando a gente aprende a se comunicar e a expressar as emoções, a gente pode também tratar e estimular e desenvolver a empatia, né? Então, a mamãe não está bem, hoje eu estou precisando de uma massagem no pé, a criança vai lá e faz do jeitinho dela, mas é muito importante esse desenvolvimento aqui também para a compreensão do outro. Exatamente, a empatia é super, super importante, né? Se colocar no lugar do outro. Eu tô sentindo o que a mamãe tá sentindo e às vezes ela sente o que eu tô sentindo, sabe? É uma coisa que fica ali entrelaçada. Então eu aprendo a sentir o que a mamãe tá sentindo e depois eu vou me colocar no lugar do outro também. Aí vem a questão do respeito, eu vou respeitar o outro. Hoje ela não está se sentindo bem, hoje ela não quer falar, então eu vou respeitar, eu vou lá dar um abraço e depois a criança, ela vai até se abrindo com você, você não precisa nem perguntar. Só aquela questão de dar um abraço, eu estou entendendo, filha, o que você está sentindo. A mamãe está entendendo o que você quer me dizer e tal, e vai abraçando, e a criança vai
se derretendo, ela vai falar assim, a mamãe está entendendo, então ela está se colocando no meu lugar. E assim ela vai fazendo com as outras pessoas e ela vai criando isso, ela vai desenvolvendo, né? E no futuro ela vai ser aquela pessoa bem empática mesmo. Por quê? Porque ela aprendeu quando criança. É super importante isso. Ninguém vive sozinho, então a gente precisa aprender a expressar os nossos sentimentos e a se importar com o outro também. E olha o papel da mãe, do pai, do cuidador, da escola, nisso tudo que a gente está falando aqui. Tem também trabalhar a resiliência, então vai ter separação. Olha, a gente viu aqui essa pessoa que acabou de compartilhar com a gente, né? Quando o filho acorda de madrugada e percebe que a mãe não está lá, ele entra em prantos. A criança precisa desenvolver a resiliência, não nesse caso especificamente, mas quando a mãe sai para trabalhar, sabendo que ela vai voltar da escola, então ela vai ter que aprender a se acalmar. Enfim, né, doutora? Exatamente, isso é muito importante, porque nós temos desafios, né? Enfrentar esses desafios. E muitas vezes os pais querem enfrentar isso pelos filhos, né? Se o pai pudesse, ele ia ao dentista pelo filho, ele faria outras coisas, ia à escola pelo filho, que são coisas que são difíceis para a criança administrar, mas é aí que ela começa a aprender a ser resiliente, a trabalhar, a trabalhar esses desafios que são coisas inevitáveis na nossa vida, né? Nós temos um momento que nos afastarmos, nós temos em algum momento que sentir alguma dor, então nós temos que entender, né? Nós temos que saber controlar isso, nós temos que saber lidar. E mais uma vez eu falo, essa fase de criança é muito importante, porque nós aprendemos tudo ali, né? Para sermos um adulto resiliente, para sermos um adulto que consegue resolver os desafios do dia a dia. Gente, assim como a gente está construindo esse blocão aqui, tijolinho por tijolinho, a criança também vai consolidando os sentimentos ou a maneira como ela lida com as situações difíceis da vida aos poucos. Eu vou trazer aqui agora, doutora, a última dica é que é preciso compreensão, precisa entender essa criança e respeitar aquilo que ela sente. Talvez, como você disse, doutora, aquilo é difícil para ela. Para o adulto é uma coisinha, eu vou ali e já volto, essa criança está muito manhosa. Não, aquilo é importante para ela naquele momento. Exatamente, os adultos precisam aprender a tratar a criança como criança e respeitá-las, porque muitas vezes eles tratam como adultos, tratam ali de assuntos que não são para a criança estar escutando aquele momento ou falam com palavras que a criança não entende. E isso vai gerando um sofrimento emocional muito grande para a criança. Então, muitas vezes a criança não se desapega do objeto de apego por conta disso. Quando ele é exagerado, a criança não quer soltar, já está ali com 10, 11 anos, está com uma chupeta, está com uma mamadeira, isso acontece muito, é porque alguma coisa não foi trabalhada ali. Então, aí é bom buscar uma ajuda, né, psicológica, levar até ao pediatra para ver por quê. Porque muitas vezes o adulto não está respeitando o papel dessa criança dentro de casa. Então, ela se apega, aí fica uma coisa em exagero e aí já começa a prejudicar o emocional dela. Agora é o seguinte, gente, ser pai, ser mãe hoje em dia não é fácil, mas nós contamos com auxílio, com informação. Você viu aqui no Vida e Saúde quantas dicas você recebeu aqui. E se tudo isso não for suficiente, Deus é com você. E tem também profissionais capacitados que podem te ajudar a resolver as situações mais difíceis ou situações que de repente fugiram do seu plano, do seu controle. Doutora, eu quero te agradecer pela participação aqui no Vida e Saúde hoje. Tem gente querendo saber onde te encontra, conhecer um pouquinho mais do seu trabalho. Vou deixar aqui o @sila.zif lá no Instagram. E ela trabalha lá no Cevisa, aquele lugar maravilhoso que eu amo. @CevisaOficial, acessa lá no Insta ou pelo site cevisa.org.br. Até a próxima, doutora. Obrigada. A gente vai fazer um rápido intervalo agora, na volta, já separa aí, arrasta os móveis, põe o seu tênis, porque tem Fighting com Tânia Santos, treino em tempo real para você mandar embora todo o estresse, toda a preguiça, todo o desânimo. E ainda hoje tem bolo de cenoura com brigadeiro por aqui. Gente, tem ingredientes inusitados nessa receita, mas o resultado é bom demais. Eu volto já.